Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui, Lourdes Almeida, professora de Ciências do 4º ano do Fundamental 1 do Instituto Educacional São José. Então, dando início à nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a alimentação dos animais, correto? Então, nem todo animal, tá certo, gente? Como nós sabemos, nem todo animal produz seu próprio alimento, correto? Eles precisam de outros seres vivos para se alimentar, ou plantinhas, tá certo? Ok, então, e esses seres vivos, por eles se alimentarem de outros seres vivos, eles são chamados de consumidores. Lembram que a tia falou que as plantas, na primeira unidade nós estudamos as plantas eram produtores, porque eles produziam o seu próprio alimento. Já os animais não produzem o seu próprio alimento, então eles não podem ser chamados de produtores. Eles são chamados de quê? De consumidores. Por que consumidores, tia? Porque eles produzem seu alimento? Não, porque eles consomem outros seres vivos, tá certo? E para ter a energia para se alimentar, para sobreviver, para crescer, para se reproduzir, eles se alimentam de outros seres vivos. Muito bem. Aqui nós temos os animais se alimentam, não é isso? Então, na agenda de hoje, nós temos a alimentação dos animais, que é o conteúdo, as atividades para casa, você vai ler o texto e responder as páginas 210 a 214, ok? Esta é a nossa agenda de hoje, correto, gente? E então, a alimentação, como nós já falamos, fornece a energia necessária para que os animais sobrevivam, correto? Necessário à vida de cada ser vivo. Para que essa energia? Para crescer, para reproduzir, para se locomover. Lembram que a tia falou para vocês que sem alimento a gente não teria aquela energia, não é isso? Para a gente fazer as tarefas, para brincar, para se divertir. Para que a gente precisa dessa energia? Para realizar nossas atividades. E onde nós buscamos essa energia? Nos alimentos, correto? Quando a gente fica doente, que não se alimenta direito, não só nós, como qualquer outro ser vivo, o que acontece? Fica triste, indisposto. Por quê? Porque não está se alimentando direito, então não tem aquela energia suficiente. Correto, crianças? Então, quanto à alimentação, os animais podem ser classificados em 4 grupos. Quais são eles? Os herbívoros, os carnívoros, os onívoros e os detritívoros, correto, crianças? Então, eles se classificam em 4 grupos. Ah, tia, você falou os herbívoros, olha só. Os herbívoros, por que eles são classificados em herbívoros? Porque eles se alimentam principalmente de plantas, de ervas. Por isso que eles são chamados de herbívoros. Como, por exemplo, nós temos aqui na imagem o boi, se alimentando de capim. Ele é, portanto, um animal herbívoro. Muito bem. Nós temos o elefante também na imagem, que se alimenta também de vegetais, herbívoro. E temos a girafa, não é isso, gente? Mas só esses 3 animais que são herbívoros? Não, tem muitos outros. O bode, o cavalo, correto? Uma infinidade de seres vivos na natureza que são herbívoros. Se alimentam de quê? De vegetais. Muito bem. Aí nós temos quanto a alimentação também são classificados em carnívoros. Tia Lourdinha, e por que carnívoro? O próprio nome já está dizendo. Qual é a preferência da alimentação deles? Ah, muito bem. Se alimentam de quê? De carnes, não é isso? A preferência desses seres vivos é a carne, correto, gente? Então, são animais carnívoros, preferem a alimentação principalmente carne, correto? Aqui na imagem nós temos o leão, a onça e o tubarão, não é isso? Mas será que é só esses animais também? Não, na natureza existe uma infinidade de animais que se alimentam de carne, correto? Quanto à alimentação também nós temos os onívoros, que a tia falou, não é? Os onívoros, qual será a alimentação deles? Ah, muito bem, boa pergunta. Os onívoros são classificados assim porque se alimentam tanto de carnes
como de vegetais, correto? Eles têm uma alimentação mista, ele come tanto vegetal como carne, frutos, tá certo? E etc. Nós temos aqui como, por exemplo, os onívoros nós temos, a tia trouxe o urso, tá certo? O porco e a raposa. Mas só esses animais? Não, nós temos a galinha também, o homem, nós seres humanos também somos onívoros, correto? Por quê? Porque nós nos alimentamos tanto de vegetais como de carne. Portanto, somos onívoros, correto, crianças? Ótimo. E os detritivos, professora? Os detritivos, eles se alimentam principalmente de animais ou vegetais em decomposição, correto, crianças? Então, eles se alimentam de restos de animais e vegetais mortos em decomposição. Como, por exemplo, nós temos aqui o urubu, tá certo? Os urubus, eles se alimentam de animais mortos, animais em decomposição. Temos a minhoca, que também faz a decomposição, por sinal muito importante na natureza, porque ela faz a decomposição dos nutrientes, né, dos seres vivos, levando à natureza os nutrientes que as plantinhas precisam. Temos também o besouro, que também se alimenta de matéria orgânica, né, de restos de animais e vegetais mortos, correto? Esses são os animais o quê? Detritívoros, que eles se alimentam da matéria orgânica apodrecida, correto, gente? Muito bem. Aí, ainda na natureza, existem algumas espécies de animais que têm uma alimentação bastante restrita, ou seja, é um pouco restrito por quê? Porque ele come basicamente um tipo de alimento e isso dificulta a vida desse animal. Por quê? Porque uma vez o homem fazendo o desmatamento desse local, vai acontecer o quê? Vai levar esse animal à extinção, porque ou ele morre de fome ou também pode fugir em busca de alimento em outros locais, levando à extinção. E o que é extinção, tia? É o desaparecimento da espécie, não é isso? Como, por exemplo, nós temos o urso panda, tá certo? O urso panda, nós temos aqui, ele se alimenta basicamente, ou seja, principalmente do bambu. Então, se o homem fizer o desmatamento nessa área, o que vai acontecer com o urso? Ele vai ficar sem alimento. E sem alimento ele vai conseguir sobreviver? Não. O que vai acontecer? Ele vai ou morrer de fome, como a tia já falou anteriormente, ou desaparecer para outra região. Ele vai fugir, não é isso? Ele vai migrar para outra região em busca de alimento. Então, isso é muito preocupante para a natureza, correto? Temos também a jacutinga, que também é uma espécie que se alimenta do fruto da palmito jussara, né? Da planta palmito jussara. E essa palmeira está ameaçada de extinção, correto? Pois a derrubada dela é para retirar o palmito e logo a alimentação desse pássaro fica prejudicada, tá certo? E logo entrarão em extinção. E o que a tia já falou, que é extinção? O desaparecimento da espécie. E só esses dois animais da natureza que têm alimentação restrita? Não, vários, não é? Essa é uma das maiores que levam, problemas que levam à extinção de alguns animais, é a alimentação restrita. Já ao contrário do urso e do jacutinga, tem outros animais que têm uma alimentação bem ampla, que se alimentam de uma variedade muito grande de alimentos. Como, por exemplo, essa característica faz com que ele se adapte facilmente à natureza, ao ambiente. Como, por exemplo, o pombo, os pardais, os ratos, as baratas. Eles se alimentam de uma grande variedade de alimentos, né? Uma quantidade variável. Então, eles têm mais facilidade de se adaptar ao ambiente, porque onde ele chega tem alimento para ele, correto, gente? Então, isso facilita bastante para esses animais. Já ao contrário dos que têm alimentação restrita, dificultam, porque se tirar por sua vez o alimento, eles vão morrer, não é? De fome ou vão fugir para outro. E isso causa o quê? Causa o desequilíbrio ambiental, correto, gente? E o que é um desequilíbrio ambiental, tia? É a extinção de alguns animais, que nós sabemos
que um animal, uma espécie animal, depende da outra, porque um se alimenta do outro. E nas próximas aulas nós vamos estudarmos que é a cadeia alimentar, que é a sequência de um ser vivo se alimentar do outro. E se uma espécie animal desaparecer, o que vai acontecer? Vai faltar alimento para outra espécie. Então isso leva à extinção de algumas espécies. E isso não é legal para a natureza. Ok, gente? Então, finalizando a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, consigam aprender um pouquinho, leiam as páginas do livro, correto? Respondam as atividades, que na próxima aula a tia fará a correção, correto, gente? Então, boa aula, tá certo? E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, ok? Então, tchau, tchau.